Imaginem o corredor de um hospital, geralmente um lugar de espera tensa ou alívio contido, subitamente rompido por gritos de puro desespero. É André, o rosto marcado pela angústia, correndo como se sua própria vida dependesse disso. E talvez dependesse. Em seus braços, quase perdida em meio ao pânico, está Clara. Olhem para ela, pequena, frágil, um corpo que mal parece ter saído da infância, com um rosto que não aparenta mais que 9, talvez 10 anos. Seus olhos grandes, agora semicerrados, transbordam um medo e uma dor quase insuportáveis. Mas o choque, o verdadeiro raio que paralisa a todos que testemunham a cena, é a barriga dela, inchada, proeminente, denunciando uma gravidez avançada, um trabalho de parto iminente naquele corpo tão pequeno. Doutor, pelo amor de Deus, ajudem, salvem ela. A súplica de André rasga o ar, a voz embargada pelo pânico e pela exaustão. O som ecoa e o mundo parece parar. Enfermeiras congelam no meio de seus afazeres, pacientes esquecem suas próprias dores, acompanhantes viram os rostos incrédulos. O que eles estão vendo? A mente luta para processar a imagem. Uma menina, claramente uma criança, prestes a dar à luz. Os olhares que se cruzam no corredor são carregados de espanto, de uma incompreensão que rapidamente começa a se tingir de horror. Sussurros gelados começam a serpentear pelo ambiente, enquanto André, desesperado, implora por ajuda para a pequena Clara, que mal consegue se manter consciente em meio à agonia. Ali, na entrada da emergência, sob os olhares atônitos e já julgadores, um drama inimaginável estava apenas começando. Uma enfermeira treinada para emergências tenta romper o estupor coletivo. O que aconteceu? Ela pergunta, a voz tentando soar calma, profissional, mas seus olhos não conseguem disfarçar o choque ao ver de perto a condição de Clara, o contraste entre o rosto infantil e a barriga de grávida. Ela está em trabalho. De parto, a voz de André quebra, o desespero o dominando. Precisamos de ajuda agora. Sem hesitar, a enfermeira aciona o código de emergência pelo rádio. Maca na entrada principal, urgente. Enquanto a maca não chega, ela tenta acalmar. Clara, que parece desfalecer de dor. Aguenta firme, querida, vamos cuidar de você, diz. Mas por dentro a indignação cresce. Como? Como uma menina tão jovem está passando por isso? A maca chega, Clara é colocada delicadamente sobre ela e levada às pressas para a sala de emergência. André tenta ir junto, o instinto protetor gritando mais alto, mas outra enfermeira o barra, firme, mas com um toque de compaixão forçada. Senhor, desculpe. O senhor precisa ficar aqui, vamos cuidar dela. Precisamos entender o que aconteceu. Os olhos de André suplicam. Ela é minha responsabilidade. Não posso deixá-la sozinha. Ele sussurra, a voz engasgada, o peso do mundo em seus ombros. Mas a porta se fecha, separando-o de Clara. Lá fora, no corredor, que agora se transforma em sala de espera improvisada, o choque inicial dá lugar a um burburinho feio. Os olhares de espanto se tornam olhares de acusação direta a André, que se encolhe num canto. Aquilo não é uma menina, não tem nem 10 anos. Alguém diz alto demais. Outra voz carregada de desprezo acrescenta. E esse homem? Com ela? Só pode ser ele o responsável. O veneno se espalha rápido. Que monstro! Tem que chamar a polícia. Um pervertido. As palavras são como pedras atiradas contra André, que só consegue abaixar a cabeça, as mãos cobrindo o rosto, a angústia por Clara misturada ao terror da condenação pública que se forma ao seu redor. Ele está sozinho, julgado, enquanto a mulher que ele tentava salvar luta pela vida lá dentro. A tensão é quase palpável, o ar pesado de suspeita e raiva. O que virá a seguir para ele? E para Clara, naquele estado, nas mãos dos médicos. Lá dentro, na sala de parto esterilizada, a atmosfera é outra. É a calma tensa da emergência. O Dr. Mendes, um médico experiente, de cabelos grisalhos e olhar focado, entra apressado. Ele já viu quase de tudo em sua carreira, mas a informação que recebeu sobre a paciente o deixou profundamente perturbado. Preparem tudo para uma cesariana de emergência. Sua voz é firme,
comandando a equipe que se move com precisão cirúrgica. Instrumentos tilintam, monitores bipam ritmadamente. Clara está ali na mesa pálida, exausta. O corpo pequeno sob os lençóis verdes, a barriga redonda em um contraste que desafia a lógica. Os sinais vitais estão estáveis, informa uma enfermeira. Um pequeno alívio em meio ao absurdo da situação. O Dr. Mendes começa o procedimento. O bisturi desliza e a equipe trabalha em silêncio concentrado. Mas conforme a cirurgia avança, o semblante do Dr. Mendes muda. Seus olhos, por cima da máscara, revelam uma surpresa crescente, quase incredulidade. Ele observa atentamente, sonda, confirma. Os órgãos internos de Clara, o útero, os ovários, tudo ali parece perfeitamente desenvolvido, compatível com o de uma mulher adulta, na casa dos 20 e tantos anos. Não há nada ali que corresponda à aparência externa de criança. Inacreditável. Ele murmura baixo, mais para si mesmo, mas a enfermeira-chefe ao seu lado ouve. Que foi, doutor? Ele levanta o olhar por um segundo, a perplexidade evidente. Os órgãos dela são completamente normais para uma mulher adulta. Não faz sentido com o que estamos vendo por fora. A equipe troca olhares rápidos, processando a informação bizarra enquanto continua o trabalho. Então, em meio àquela confusão médica e mistério biológico, um som corta a atenção. O choro forte e claro de um bebê recém-nascido. Um menino. Um suspiro coletivo de alívio percorre a sala. O pequeno Lucas é rapidamente avaliado e levado para os primeiros cuidados. Mas enquanto a vida triunfa, a pergunta paira, mais forte do que nunca. Quem é realmente Clara? E como essa verdade oculta impactará o destino de André, que continua lá fora, sendo devorado pelos olhares da multidão? O mistério só se aprofunda. Enquanto o milagre da vida acontecia sob as luzes frias da sala de cirurgia, lá fora, na sala de espera, o inferno pessoal de André se intensificava. Os murmúrios já não eram discretos. A indignação transbordava. Alguém tem que fazer alguma coisa. Uma mulher de rosto vermelho gritava, apontando para André. Não podemos deixar um monstro desse sair impune. Outros concordavam, o medo e a repulsa dando lugar a uma raiva crescente. Ele devia estar preso, que vergonha! Os celulares já estavam em mãos, ligações sendo feitas. Sim, polícia, tem um homem aqui, com uma criança, ela está tendo um bebê. A atmosfera ficou irrespirável. André, encolhido na cadeira, sentia os olhares como agulhas perfurando sua pele. Ele queria gritar, explicar, mas que adiantaria? Quem acreditaria nele agora? De repente, um homem mais exaltado, grande, forte, levanta-se e caminha decidido na direção de André. O medo paralisa André. Antes que ele pudesse reagir, o homem o agarra pelo colarinho da camisa, puxando-o para cima com violência. Seu desgraçado! O homem rosna, o rosto a centímetros do de André, o hálito quente e raivoso. Como você teve coragem de fazer isso com uma menina? André tenta balbuciar. Não, espera, você não entende. Não tenho que entender. Seu nojento. O homem aperta mais, pronto para agredir. Nesse instante, uma enfermeira corajosa se joga entre os dois. Parem, solte ele, já chamamos a polícia, eles vão resolver. O agressor reluta, mas empurra André de volta na cadeira, com força. O alívio é momentâneo. Poucos minutos depois, 2 policiais entram na sala de espera. Os uniformes azuis impondo uma ordem tensa. Os olhares da multidão os guiam diretamente até André. Senhor, um dos policiais diz, a voz firme, profissional, a mão pousando no ombro de André. Precisamos que nos acompanhe até a delegacia para prestar esclarecimentos. Mas, Clara, ela precisa de mim. André tenta argumentar, a voz falhando, o desespero voltando com força total. Vamos investigar tudo, senhor. Mas agora, o senhor precisa vir conosco. Sem algemas visíveis, mas cercado pela autoridade e pelos olhares acusadores que o fuzilavam, André se levanta. Cada passo em direção à saída é uma tortura. O som dos cochichos condenatórios ecoando em seus ouvidos. Ele está sendo levado, tratado como um criminoso, sem saber se Clara e o bebê estão bem, sem poder explicar a verdade,
que ninguém parecia disposto a ouvir. A porta da delegacia parecia o fim da linha. Horas depois, na quietude da sala de recuperação, Clara começa a emergir da névoa da anestesia. Seus olhos piscam, tentando focar na luz suave. Ao lado da cama, uma enfermeira sorri gentilmente, segurando um pequeno embrulho. "Bem-vinda de volta, mamãe", ela diz suavemente. "Seu filho está aqui. Ele é lindo e saudável." O coração de Clara dispara. Com as mãos ainda trêmulas, ela estende os braços. O pequeno Lucas é colocado em seu colo. Naquele instante, o mundo exterior, a dor, o medo, tudo desaparece. Só existem ela e aquele pequeno ser, seu filho. Lágrimas rolam silenciosas pelo rosto de Clara. Lágrimas de alívio, de amor incondicional. "Meu bebê", ela sussurra, a voz embargada, acariciando a pequena cabeça com uma ternura infinita. Mas a realidade logo bate à porta. O Dr. Mendes entra, o semblante sério, porém compassivo. Ele se senta ao lado da cama. "Clara", ele começa, a voz calma, "precisamos conversar. Durante a cirurgia, notamos algo incomum. Seus órgãos internos são de uma mulher adulta, completamente desenvolvidos, mas sua aparência externa..." Clara respira fundo, o olhar fixo no filho, buscando forças. "Eu sei, doutor." Sua voz é baixa, mas firme. "Eu tenho uma condição rara, chama-se hipopituitarismo. Afeta meu crescimento, minha aparência. Por fora pareço uma criança, mas por dentro eu sou uma mulher de 27 anos. O médico assente, absorvendo a informação que finalmente conecta as peças daquele quebra-cabeça bizarro. Isso explicava tudo. Mas antes que pudessem aprofundar a conversa, uma enfermeira entra apressada, o rosto pálido de preocupação. "Doutor, Clara, preciso contar uma coisa." A tensão volta a cortar o ar. "É sobre o homem que a trouxe, o André." Clara sente um frio na espinha. "O que tem ele?" A enfermeira hesita. Ele foi levado pela polícia, Clara. Estão acusando ele de coisas horríveis por causa da sua aparência. Acham que ele..." O mundo de Clara desaba. "Não!" ela grita, o desespero tomando conta. "Isso é um erro, um engano terrível. André não fez nada, ele é meu aluno. Ele me ajudou, ele me salvou." Lágrimas de angústia agora se misturam às de alegria. Dr. Mendes se levanta imediatamente, a urgência estampada no rosto. "Isso é um absurdo. Precisamos contatar as autoridades imediatamente. Temos a prova médica aqui. Esse homem é inocente." Enquanto Clara abraça seu bebê, rezando para que não seja tarde demais, o Dr. Mendes já está ao telefone, explicando a situação inacreditável para a polícia, enviando os laudos, lutando contra o tempo para desfazer a injustiça que se abateu sobre André. A verdade finalmente veio à tona, mas será que chegará a tempo de libertá-lo daquele pesadelo? Na delegacia fria e impessoal, o telefone toca na mesa do detetive Silva. Do outro lado da linha, a voz urgente do Dr. Mendes explica a situação inacreditável, detalhando a condição rara de Clara, confirmando sua idade adulta. Logo em seguida, chegam os documentos por fax ou e-mail. Laudos médicos, históricos, a prova irrefutável. O detetive lê, incrédulo a princípio, depois a compreensão começa a clarear seu rosto. Aquele monstro que a multidão queria linchar era, na verdade, um homem comum que agiu para salvar alguém em desespero. A reviravolta é total. O semblante do detetive suaviza, a suspeita dando lugar ao constrangimento pela acusação apressada. "Liberem o André", ele ordena aos seus subordinados. Houve um erro, um grande erro. Para André, sentado numa cela fria, o tempo parecia ter parado. Cada segundo era uma eternidade de angústia, pensando em Clara, no bebê, no julgamento que sofreu. Quando a porta da cela se abre e um policial diz: "Senhor André, o senhor está livre." Houve um mal-entendido. O alívio é tão avassalador que suas pernas quase cedem. Livre. Mas sua única preocupação é voltar para o hospital. Correndo pelas ruas, o coração martelando no peito, ele finalmente chega de volta àquele corredor que horas antes fora palco de seu pesadelo. Agora, os olhares são diferentes.
alguns ainda confusos, outros já começando a demonstrar remorso. Ele não para. Vai direto ao quarto indicado. A porta se abre e seus olhos encontram os de Clara. Ela está na cama, pálida, mas com um brilho nos olhos, e em seus braços, o pequeno Lucas. Clara, ele sussurra, a voz embargada, aproximando-se devagar, quase temendo que seja um sonho. André, ela responde, lágrimas escorrendo livremente. Ele se ajoelha ao lado da cama, os olhos fixos nela, depois, no bebê. Você está bem? Ele está bem? Clara assente, a mão buscando a dele. Estamos bem, André. Graças a você. Ele pega a mão dela, apertando-a com força, transmitindo todo o alívio, o medo e o carinho que sentia. Ali, naquele momento, as palavras eram quase desnecessárias. O silêncio era preenchido pela emoção do reencontro. Ele olha para o pequeno Lucas, seu afilhado, o filho da mulher que ele secretamente já admirava tanto. Clara, com a voz ainda frágil, sussurra. O pai dele, ele nos deixou, André. Não quis saber, por causa da minha aparência. Dor na voz dela corta o coração de André. Ele a olha nos olhos, a sinceridade transbordando. Clara, o que eu vejo é uma mulher incrível, forte, linda. Eu me importo muito com você, com vocês dois. Naquele quarto de hospital, sob a luz suave, a verdade médica havia libertado André da prisão física, mas era a verdade do coração que começava a construir uma nova ponte entre eles, uma ponte de esperança sobre as ruínas do julgamento e do abandono. Aquele era o verdadeiro começo. As semanas passaram no hospital. Clara se recuperava lentamente, seu corpo pequeno exigindo cuidados extras, mas seu espírito se fortalecia a cada dia, nutrido pelo amor incondicional de André e pela presença constante do pequeno Lucas. André não saía do lado dela. Trocava fraldas, ajudava na amamentação, lia para Clara, simplesmente estava ali um pilar de força e ternura. As mesmas enfermeiras que antes o olhavam com suspeita, agora o admiravam abertamente, testemunhando um amor e uma dedicação raros. Finalmente, chegou o dia da alta. Sair do hospital foi como atravessar um portal para uma nova realidade. Ainda havia curiosos, talvez até alguns repórteres discretos, mas a hostilidade havia desaparecido, substituída por uma mistura de admiração e respeito pela história que superou o escândalo inicial. André empurrava a cadeira de rodas com Clara segurando Lucas, um sorriso tímido, mas genuíno iluminando seu rosto. Ao chegarem em casa, um lar simples, mas agora cheio de uma nova esperança, a verdadeira jornada começou. André se desdobrou, aprendeu os ritmos do bebê, cuidou de Clara com uma paciência infinita, celebrando cada pequena melhora dela. Ele não via a condição de Clara como um fardo, mas como parte da mulher incrível por quem se apaixonara, forte, inteligente, doce e agora mãe de seu filho de coração. Clara, por sua vez, florescia sob esse cuidado. A sombra do abandono e do julgamento foi se dissipando, substituída pela segurança e pelo amor que André oferecia sem reservas. Ela via nele não apenas o homem que a salvou, mas o parceiro que escolheu ficar, que amava a ela e a Lucas incondicionalmente. A vida não era isenta de desafios, claro. Explicar a situação para novos conhecidos, lidar com olhares curiosos às vezes, mas juntos, eles eram uma fortaleza. O amor deles era a resposta, a prova viva de que o que realmente importa está muito além das aparências. O tempo passou. Lucas cresceu, um menino esperto e feliz, alheio ao drama que marcou sua chegada ao mundo, cercado apenas pelo amor dos pais. André e Clara construíram uma família sólida, baseada na confiança, no respeito mútuo e num amor que nasceu da adversidade e se provou mais forte que qualquer preconceito. A história deles, que começou em desespero e julgamento, transformou-se num testemunho poderoso. A verdade pode demorar, mas ela liberta, e o amor verdadeiro, esse sim, tem a força de reescrever destinos e criar beleza onde antes só havia dor. Eles eram a prova viva disso. Uma família improvável, mas imensamente feliz. A história de Clara e André
É um soco no estômago e um abraço na alma, tudo ao mesmo tempo. Ela nos força a olhar para dentro e perguntar: quantas vezes julgamos um livro pela capa? Quantas vezes tiramos conclusões apressadas, baseadas apenas no que nossos olhos veem, sem nos dar o trabalho de conhecer a verdade por trás das aparências? Vimos o quão rápido a suspeita pode se transformar em ódio, o quão fácil é condenar alguém sem conhecer sua história. Mas também vimos a força incrível do amor, da verdade e da resiliência. Vimos como a dedicação de André e a coragem de Clara, apoiadas pela ética médica que buscou a verdade, puderam reverter uma situação de pesadelo. O amor verdadeiro não se prende a rótulos ou aparências. Ele enxerga a essência, apoia nas dificuldades e celebra a superação. A vida pode nos apresentar desafios inimagináveis, condições raras, preconceitos dolorosos, mas a capacidade humana de amar, de cuidar e de lutar pela verdade é uma força poderosa que pode, sim, mudar tudo. Se essa história tocou o seu coração, se te fez refletir, se te emocionou, então nos ajude a continuar trazendo relatos como este. Deixe o seu like para que a gente saiba que este conteúdo ressoou com você. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das histórias que preparamos com tanto carinho quase todos os dias. E compartilhe este vídeo. Quem sabe quantas outras pessoas precisam ouvir essa mensagem de esperança, de não julgamento e da força transformadora do amor. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar espalhando essas histórias que nos lembram do melhor e, às vezes, do pior do ser humano. Muito obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Até a próxima!